conseguindo ver? Eu estou tentando compartilhar ou ainda não deu? Tá, agora está gravando. Agora está gravando. Beleza. Então, a gente vai fazer uma aulinha dos sextos anos. Essa aulinha trata de coesão lexical e pronominal. E lexical aqui faltou L. Quem tá cortando, Eduardo? Tá tirando? Ou de repente tem o L. Tá, tem o L realmente. Espero que vocês estejam me escutando. Aqui tá dando muito problema na internet. Vocês estão me ouvindo direitinho, não? Eu tô. Sim. Estão me ouvindo direitinho, gurizada? Alguém podia responder? Eu tô. Tá, beleza. Mais ou menos. Então, voltando. Eu tô tendo muito problema aqui. Beleza. Eu tô tendo muito problema aqui na internet, tá trancando muito, tá dando até uma letra aqui acabou não aparecendo no slide que eu fiz, mas a gente está tentando fazer, vamos ver se está gravando direitinho. Tá gravando. Então a gente está tentando fazer uma aula de coesão lexical e pronominal e eu já vou explicar do que se trata para o sexto ano da Escola Fátima, e hoje é o dia 23 de abril. Bom, então, na realidade, essa coesão lexical significa a coesão do texto com base nas palavras. E pronominal são os pronomes. O que é um pronome? Eu, tu, ele, nós, vós, eles, este, esta, isto, o lá, lo, lê, depende da situação. Bom, e a gente vai tentar fazer uma coesão de texto. O que é coesão de texto? É quando tu lê uma frase e na frase seguinte tu vai ter que fazer alguma espécie de conexão com a frase anterior. Às vezes tu pode fazer uma conexão com a frase anterior, repetindo uma palavra. Às vezes pode fazer uma conexão com a frase anterior usando um sinônimo. Em vez de dizer pai, tu diz, sei lá, o marido, alguma coisa assim, pode inventar dessa maneira. Deixa eu ver o que houve aqui. Ah, não dá para responder no WhatsApp agora que a gente está tentando fazer a aulinha. E além de fazer a aulinha, a gente está tentando também gravar a aulinha, né? Então, provavelmente deve ser o Wesley. Então, olha só, indo para a parte da coesão. A coesão é uma tentativa de amarrar o texto, ou seja, de tu fazer uma frase ficar conectada com a outra. E existem muitas formas de tu tentar fazer uma frase ficar conectada com a outra dentro de um texto. Outro detalhe importante que eu tenho que dizer para vocês, quem pediu que se fizesse esse tipo de matéria, o Ministério da Educação, através da Base Nacional Curricular Comum, da BNCC. Então, é um novo tipo de língua portuguesa, uma outra maneira de fazer a língua portuguesa. Então, na língua portuguesa, existem duas formas de fazer conexão de texto. Tem a forma lexical, que na realidade é a conexão através de palavras, e também a forma gramatical, que a gente pode fazer a conexão através de pronomes. Suponhamos que eu digo assim, o meu pai foi para o trabalho, ponto. Aí eu vou dizer assim, ele, ou seja, ele eu estou retomando o pai. Ele iria passar no mercado depois do trabalho para comprar, sei lá, uma pizza para gente, ponto. Então, na realidade, a conexão da segunda frase é o ele, que é um pronome, e vai repetir o pai, que está na frase anterior, na primeira frase. Então, está fazendo uma conexão, está fazendo uma coesão textual. Coesão textual, nesse caso, através de um pronome. Então, a coesão lexical, ela é obtida por relações de sinônimo. Eu posso dizer o pai e posso dizer, sei lá, Eduardo. Por exemplo, eu sou pai e meu nome também é Eduardo. Ou a coesão pode ser feita de maneira gramatical. Existem várias formas de fazer a coesão de maneira gramatical, mas aqui a gente vai trabalhar a coesão somente
eu ver aqui se deu algum problema. Só um pouquinho, gurizada. Estou tentando atender outra pessoa. Tá, voltando. Então, olha só. Existem duas formas de fazer a coesão textual. Para a gente falar no sexto ano. Então, uma das maneiras é através de palavras, colocando sinônimos, e outra maneira poderia ser através da coesão gramatical, colocando pronomes. Então, por exemplo, se eu vou dizer assim, ó, uma outra possibilidade de fazer uma coesão. Então, eu vou no hospital porque eu estou com suspeita de, sei lá, estou com gripe, ponto. Para não repetir o hospital, eu poderia dizer assim, ó, quando eu visitei o médico me disse que, etc, etc, eu estava com possibilidade de suspeita. Aqui está um aluno dizendo que não consegue entrar, mas é só clicar. Tá, deixa eu tentar pegar aqui. Passar para o aluno. Tá, retornando. Teve um problema com o aluno aqui, eu tentei atender. Tá, vamos passar para uma outra situação. Eu vou começar com exemplos e, através destes exemplos, tentar mostrar para vocês como se faz uma coesão lexical, ou seja, coesão textual através de palavras, e como é que se faz uma coesão através de pronomes, talvez. Olha só, exemplo 1. Santo Antônio da Patrulha é uma grande produtora de rapaduras. A cidade tem uma rua só com residências antigas, que chama a atenção por sua beleza histórica. Então, olha só, a palavra cidade poderia ser um sinônimo de Santo Antônio da Patrulha. Não é exatamente um sinônimo, mas ela está tentando lembrar a palavra Santo Antônio da Patrulha para que a gente não repetisse a palavra Santo Antônio da Patrulha. Então, na realidade, cidade está fazendo uma coesão na frase posterior com relação à frase anterior que teria ali Santo Antônio da Patrulha. Agora, olha a outra situação, outro exemplo. A aluna disse que foi ela que riscou a parede da escola. Então, esse pronome ela está representando a aluna. Então, ela é a própria aluna. Essa declaração, ou seja, está fazendo a conexão com a frase anterior, ou seja, o que ela disse, é a conexão. Essa declaração não foi aceita pela diretora. Então, aluna é a palavra, ela faz a conexão com a aluna, e a declaração não foi aceita pela diretora. A declaração foi aquilo que ela disse, está retomando aquilo que ela disse. O testemunho, ou seja, está retomando a palavra declaração e retomando a palavra o que ela disse. Revoltou os demais estudantes, porque sabiam que ela, ou seja, ela retoma, defendia seu irmão mais novo, ou seja, o verdadeiro culpado do vandalismo. E aqui a gente está fazendo várias conexões. Uma frase está conectada com a outra, ou seja, esse período tem a coesão gramatical através de alguns pronomes e através também de algumas palavras. Agora vamos chegar no exemplo. Coesão lexical, outro exemplo. Coesão lexical 2. Vamos ver se tem alguém aqui tentando entrar. Ah, sim. Voltando aonde nós estávamos. Os automóveis colocados à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso na feira. Agora vamos para outra frase que tem que estar conectada com a frase anterior. Isso, ou seja, o que é o isso? Eles não obtiveram sucesso na feira.
Talvez tenha acontecido porque os carros, ou seja, a palavra carros está retomando os automóveis. O isso está retomando a oração anterior. Do céu. Tá, vamos voltar, vamos tentar de novo. Então, vamos lá. Os automóveis colocados à venda durante a exposição não obtiveram muito sucesso na feira. Isso talvez tenha acontecido, o isso representa o sucesso que não aconteceu na feira. Porque os carros não estavam em lugar de destaque no evento, tá? Os carros representam automóveis, para não repetir, então faz uma coesão nesse sentido. Não estavam no lugar de destaque no evento. O que é o evento? O evento representa a feira. E representa também a exposição. Então, a palavra evento, feira e exposição significam a mesma coisa, um representa o outro. Então, está fazendo uma espécie de coesão textual dessa maneira. Os automóveis e os carros, um representa o outro. E a palavra isso está retomando o fato de que não obtiveram sucesso nesse evento, nessa feira, nessa exposição. Então, são duas orações ou duas frases que uma está conectada à outra, uma está com coesão gramatical por causa da repetição de palavras, de sinônimos seria, o caso, e também de pronomes, se isso aqui que é um pronome demonstrativo. Agora vamos ver outra situação. Machado de Assis, exemplo D, revelou-se um dos maiores contistas da literatura brasileira. O Bruxo do Cosme Velho produziu mais de 200 relatos curtos. Ou seja, a palavra bruxo do Cosme Velho, talvez vocês não saibam, mas o Machado de Assis, maior escritor da literatura brasileira de todos os tempos, ele é conhecido no meio da literatura como Bruxo do Cosme Velho. Por que Bruxo do Cosme Velho? Porque existe um bairro no Rio de Janeiro chamado Cosme Velho e o Machado morou lá durante muitos anos. Então, por isso ele é o bruxo do Cosme Velho. E a palavra bruxo do Cosme Velho está representando Machado de Assis. E olha só, relatos curtos está representando a palavra contos. Então, a conexão da oração posterior, ela está sendo feita através da palavra bruxo do Cosme Velho e da palavra relatos curtos. Relatos curtos se conecta com contos e Bruxo do Cosme Velho se conecta com Machado de Assis. Letra E. Luiz Nicanor já publicou 9 livros. Luiz Nicanor é um escritor aqui de Santo Antônio da Patrulha, que é meu amigo. O pai da literatura patrulhense é médico de profissão, ou seja, o pai da literatura patrulhense, porque foi eu que inventei essa expressão, eu estou querendo dizer que Luiz Nicanor é o melhor escritor da literatura de Santo Antônio da Patrulha. Então, o pai da literatura patrulhense está retomando a palavra Luiz Nicanor. Aqui nós estamos fazendo a conexão textual através de palavras diferentes, que é o léxico. Tá. Exemplo F. A escola Fátima abriga 400 alunos de ensino fundamental. A instituição de ensino, ou seja, está representando a escola Fátima, está localizada perto do Clube Jaú. Eu até pensei em botar o nome do bairro, mas eu não me lembrei do nome do bairro na hora. Eu não sei se é a Lomba da Páscoa ou se é o bairro Jaú, se alguém quiser me ajudar aí. Até porque eu não sou daqui de São Antônio, eu sou de Porto Alegre, então eu não sabia exatamente o nome do bairro, eu acabei não botando. Ó, exemplo de coesão pronominal, mas tem alguns exemplos juntos aqui que são de coesão também de palavras. Eu escutei um barulhinho, entrando Isadora. É Lomba da Páscoa. Ah, Lomba da Páscoa, obrigado. Eu fiquei em dúvida e acabei botando só ali que fica perto do Jaú. Bueno, então, exemplo de coesão pronominal. Então, a gente vai fazer a coesão de uma frase na outra através de pronomes, mas também haverá aqui algumas situações que são de coesão por palavras. Olha só, a fome vem se agravando no mundo moderno. São vários os fatores causadores desse problema. Ou seja, esse problema, qual seria? É a fome. Então, a fome é um substantivo. Esse
desse problema, seu pronome, e a palavra problema, que representa a fome. Acaba sendo feita na segunda oração uma conexão com a primeira, que é a coesão gramatical, e essa coesão pelo pronome, que é o esse, e a coesão com a palavra problema, que tem a relação com a fome. Letra B. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não se deve tomá-las sem a devida orientação. Esse las aqui representa as vitaminas. Se a gente falasse no português assim, do dia a dia, coloquial, a gente poderia dizer tomar elas. Só que tomar elas, segundo a gramática, está errado. Então, por isso, a gente deveria colocar, mas não se deve tomá-las. Esse las representa a palavra vitamina. A gente está fazendo a coesão pronominal da segunda oração com a primeira. Então, faz uma coesão. Agora, o exemplo C. Antigamente, todas as escolas gastavam muito giz. Esses produtos feitos de calcário retirado de rochas sedimentares foi trocado pelas canetas coloridas. Ou seja, esses produtos, são duas expressões, esses são pronomes, produtos é um substantivo, e representa o giz. E aqui a gente faz uma conexão na segunda oração, faz a coesão com a primeira oração. Esses produtos têm ligação com o giz. Agora o exemplo da letra D. Depois, quando a gente fizer uma tentativa de exercício, eu vou pedir que vocês participem me dando exemplos de como é que a gente poderia fazer. Que, inclusive, os exercícios de tentativa de fazer oralmente aqui serão os mesmos que eu coloquei na atividade de vocês. Agora, olha só a letra D. O armazém do nosso bairro vende pizza. Esse mercadinho abre até no domingo. Ou seja, esse mercadinho representa o armazém do nosso bairro. Para não repetir o armazém do nosso bairro, a gente coloca esse mercadinho. E a segunda oração acaba ficando conectado com a primeira oração através dessa coesão que é pronominal, porque é o esse. Esse é um pronome demonstrativo. Então, o armazém do nosso bairro é a mesma coisa que esse mercadinho. Esse mercadinho acaba representando e fazendo a conexão. Claro que seria o ideal que a gente fizesse essas conexões num texto grande, mas eu estou fazendo apenas orações curtas, porque vocês são pequenininhos de sexto ano, então, para ficar uma coisa mais clara. Num texto grande, talvez ficasse mais complexo, talvez ficasse mais difícil de compreender. Agora, exemplo de coesão pronominal número 2. Tá. A competição de laço em Santo Antônio da Patrulha movimenta centenas de cavaleiros. Cavaleiro porque anda a cavalo, não é cavalheiro, que é uma pessoa gentil. É cavaleiro mesmo, anda a cavalo. Esses atletas, ou seja, quem são esses atletas? Os cavaleiros. Esses atletas de equitação, que são os cavaleiros, ganham até dinheiro para disputar os torneios. Ou seja, a palavra torneios representa a competição. Competição e torneio aqui é a mesma coisa. Os cavaleiros e atletas, esses atletas de equitação, também são a mesma coisa. Então, na realidade, são expressões que estão repetindo as expressões anteriores, só que são expressões diferentes. Repetem a mesma ideia, mas são expressões diferentes. E acaba sendo feita a coesão tanto pronominal, porque tem aqui o esses atletas de equitação, quanto uma coesão lexical, porque são palavras diferentes. Então, o cara fala competição, torneio, cavaleiros e atletas de equitação. Agora, letra F. O professor organizou uma copa de xadrez na escola Fátima. Eu estou me referindo a mim mesmo. Esse jogo milenar, ou seja, esse jogo milenar representa xadrez, que pois foi criado no século VI na Índia, contou com 14 participantes da nossa escola. Então, a nossa escola representa a Escola Fátima. Então, aqui existe a coesão textual. Escola Fátima representada por nossa escola na oração posterior. Esse jogo milenar acaba representando o xadrez, que está na oração anterior. Agora, outro exemplo, letra G. Eu estou fazendo bastante exemplo, ou eu estou fazendo muitos exemplos, para que vocês tenham uma noção, e depois a gente tenta fazer na prática,
ver se vocês pegaram como é que funciona essa situação assim de coesão lexical e coesão pronominal, ou seja, coesão de um texto através de palavras e coesão de um texto através de pronomes. O professor gosta de ir de bicicleta para a escola. É o meu caso, eu gosto de fazer isso, mas não é sempre que eu consigo. Esse educador recém adquiriu uma nova magrela. Magrela era uma expressão que se usava em Porto Alegre. Eu não sei se essa expressão é usada aqui em Santo Antônio também. Uma Mas, bicicleta. aonde eu... Oi? É uma bicicleta tipo chamada Zeis. É, exatamente. Então, em Santo Antônio da Patrulha, eu escutei o pessoal dizendo bicicleta, mas aonde eu nasci, se falava magrela. Então, eu acabei usando magrela. Não sei, se usa isso em Santo Antônio também ou não? Às vezes sim. A É, metade às do. vezes eu É, falo então pode também. ser. Beleza, beleza. Então dá certo aqui com o que eu quero fazer. Olha só, o professor gosta de ir de bicicleta para a escola. Esse educador representa a palavra professor. Então está fazendo uma coesão aqui, tanto o esse, que é o pronome, quanto a palavra educador, que é uma outra palavra diferente. Professor e educador são palavras diferentes. Então esse educador recém adquiriu uma nova magrela, e magrela representa a bicicleta. Aqui a gente está fazendo a coesão do texto através de palavras diferentes e através do pronome. Também, mais um exemplo. Agora, letra H. O café preto deixa as pessoas acesas. O Brasil sempre foi um grande produtor dessa bebida. Ou seja, essa bebida representa o café preto. Para não repetir a palavra café preto, a gente coloca essa bebida. Agora, exercícios para que nós façamos juntos. São exatamente esses exercícios que aparecem lá na atividade de vocês. Os mesmos. A, B, C, D, E e F. Agora, eu gostaria que vocês respondessem para mim. O pai foi para o trabalho. Agora, faça uma nova oração, modificando a palavra pai, modificando a palavra trabalho. E dizendo uma outra coisa diferente. Alguém quer ajudar, não? Supõe que o pai trabalhasse na indústria de calçados, como é que é? R, tem uma R alguma coisa ali, né? Aqui perto do Jaú. RR? RB? RR, tá, RR. Suponhamos que o pai trabalha na RR, faz de conta. Então, alguém poderia fazer uma frase para ajudar a gente, não? Ele foi para a fábrica. Beleza, ótimo. Então, ele representa o pai e o trabalho é representado pela fábrica. Beleza, ficou perfeito. Muito inteligente, perfeito. Como é que é teu nome? Meu nome é Eduardo, só que daí tá no telefone da minha mãe. Ah, beleza, beleza. O Eduardo falou com muita inteligência, perfeitinho. E mesmo se alguém cometer algum erro, eu não vou avacalhar a pessoa, né? Eu só vou elogiar quando for bacana. Quando não for bacana, não vou falar nada. Então, mas olha só, a mãe, agora, exemplo B. A mãe ficou em casa cuidando dos filhos. Então, tentem falar alguma coisa. Pode ser a casa, pode mudar a palavra. Na próxima frase, a palavra casa diferente, ou a palavra mãe diferente, ou a palavra filhos diferente. O que a gente podia fazer? Alguém quer ajudar, não? Tinha que fazer uma outra frase, colocando uma outra informação, mas repetindo mãe, ou repetindo casa, ou repetindo filhos. Peraí que eu tô Só que pensando aqui. falando de... não, mas pode ser outra pessoa. Não precisa ser só o Eduardo que já respondeu com inteligência, pode ser outra pessoa também. Ela trabalha de doméstica? Pode ser, pode ser. O ela retoma a mãe. Ficou perfeito. Tá. Beleza, pode ser uma retomada só, pode ser uma coesão feita por uma palavra só. Tá ótimo também, não tem problema. Não precisa retomar as três, né? Dá tranquilo. Ficou ótimo também. Agora, letra C. Eu gostaria que mais gente participasse, não precisa ser só um. Santo Antônio amanheceu ensolarada. Olha só, uma ensolarada pode ser trocado pelo sol forte. Santo Antônio pode ser trocado pela cidade, alguma coisa assim. Tentem fazer uma outra frase que diga uma nova informação e que repita as expressões, só que com palavras diferentes. Repita as ideias, mas com palavras diferentes. O que vocês acham?
Santo Antônio da Patrulha amanheceu quente? Ótimo, pode ser. Então, de ensolarada passou para quente. Ficou ótimo. Então, a palavra quente retoma a palavra ensolarada. Eu poderia dizer, alguém gostaria de dizer uma outra frase também? É porque teria que fazer, não é para repetir rigorosamente a mesma frase, é para dizer uma outra frase que dê continuação à história, só que retomando as palavras anteriores. Eu poderia dizer assim, ó, quando o dia está quente desse jeito, eu gosto de andar de bicicleta. Beleza, então eu digo uma nova informação, como disse o colega ali, com muita inteligência, ou seja, quente no lugar de ensolarado, aí eu dou uma nova informação, repetindo a palavra quente no lugar da ensolarada, porque daí eu faço a conexão de uma oração com a outra. Vamos para a letra D, então. O menino saiu para jogar bola com os amigos. O que a gente pode dar? Uma nova informação, mas repetir alguma coisa que está na oração anterior com palavras diferentes. E ele se divertiu. Beleza, ficou ótimo. Muito bom, ficou ótimo. E ele se divertiu. Então, ele representa o menino. E aí a gente faz a conexão, a gente faz a coesão do texto. Ele representa o menino, ele se divertiu, porque ele foi jogar bola com os amigos, principalmente numa época quando a gente não consegue ver os amigos, quando a gente consegue ver, todo mundo fica feliz. Beleza. Letra E. A menina organizou bate-papo pelo Meet. Agora, faça uma frase diferente, mas repetindo alguma ideia que está na anterior com palavras diferentes. O que vocês acham? O professor organizou um match pelos... Tá, beleza, beleza. Mas aqui é a menina. Então, se a gente tem a menina, a gente poderia trocar a menina por guria, ou a menina por garota, ou a menina por ela. Aí a gente vai dizer, ela participou, ou ela participou do debate feito pelo professor, através, talvez, o que o cara pode dizer? Ela participou Por da meio aula online? Isto, muito bom, muito bom. Então, ela participou da aula online, pode ser também. Ficou ótimo. Então, meeting representa a aula online. E a menina, ela representa a menina. Muito bom. A participação de vocês está absolutamente maravilhosa, muito boa mesmo. Então, olha só, a última, que seria... Essas orações são as mesmas que eu botei na atividade de vocês. E a gente está fazendo vários exemplos que vocês podem perceber que é assim que se faz uma coesão textual. A biblioteca da escola não abre na pandemia. A livraria não está aberta durante a pandemia. Pode ser, pode ser. Tá certo que eu fiquei pensando assim, livraria e biblioteca tem uma aproximação, porque é um conjunto de livros. Eu poderia talvez, de repente, dizer assim, ó, infelizmente não vou poder passar na escola para pegar um livro. Talvez, porque daí, sei lá, então a escola representaria a livraria, desculpa, a biblioteca, talvez. Apesar que livraria e biblioteca são muito próximas, muito parecidas, se bem que a biblioteca eu posso lá pegar um livro de graça, e na livraria eu teria que comprar e pagar pelo livro. Mas a gente poderia raciocinar mais dessa maneira, então, dessa forma. Agora eu vou parar de mostrar esse compartilhamento. Parei o compartilhamento, e agora vou compartilhar o exercício, para vocês verem bem direitinho como é que eu fiz o exercício. Hoje está demorado. Deu problema com o compartilhamento, tentar de novo. Vamos de novo. Hoje a internet está com problema. Tentar de novo, compartilhar. Compartilhar aqui a atividadezinha que eu passei para vocês no Google Formulários. Bom, agora para mim aqui parece que está aparecendo. Vocês estão conseguindo ver, não? Eu não. Eu também não. Estão conseguindo ver? Não. Eu não. Eu não. Tá.
Tá. Tá demorando para abrir. É que a internet tá com problema hoje. Parece que não compartilhou ainda. O meu chegou aqui, apareceu. Agora chegou. Mas também. Ah, agora. Ah, beleza. Que bom, que bom. Tá, então olha só. Agora tá escrito ali, aula de português, sexto B, sexto C, dia 23 de abril, coesão textual. Então, olha só. Agora vamos fazer um exercício de coesão. Vocês devem fazer conforme estudamos na aula do Meeting. Vai, eu repeti 3 vezes a palavra fazer aqui. Aí que não é bom. Será que eu consigo modificar aqui? Até consigo, né? Vocês estão vendo aqui eu modificar dentro do... Vamos realizar, para modificar, realizar um exercício de coesão, vocês devem fazer conforme estudamos no Meeting. É só criar. Então, daí eu tiro fazer e coloco criar, para não repetir o mesmo verbo. Então, é só criar outra frase do lado, repetindo algumas informações para dar coesão ao texto. Estão conseguindo ver aqui que eu modifiquei a frasinha, não? Sim. Olha só. Beleza. A mãe ficou em casa cuidando dos... Ué, o que deu aqui? Ah, tá. Ela aparece direitinho, cuidando dos filhos. Depois, Santo Antônio amanheceu ensolarado. Então, são os mesmos exercícios, é a mesma frase que a gente fez anteriormente e que alguns deram sugestões, todas elas muito inteligentes. É a mesma coisa. Olha só. Letra D. O menino saiu para jogar bola com os amigos. Letra E. A menina organizou um bate-papo pelo Meeting. E letra F. A biblioteca da escola não abre na pandemia. É isso aí. Então, já está, ó, já vi que um já respondeu. Um já respondeu. Se vocês quiserem ver, ó, olha só como é que aparece para mim. Ó, aparece ali, deixa eu ver o nome da pessoa. Ah, o Wagner, ó, o Wagner já respondeu. Ó. Ah, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês, para não esquecer, aqui aparece Wagner. Não sei se está todo mundo conseguindo ver direitinho. Consegue ver, gurizada? Sim. Vocês conseguem ver aqui que está Wagner? Tá. Se vocês escreverem o nome de vocês aqui e colocarem também a turma, beleza, vai me ajudar. Mas se alguém botar aqui só sexto ano, eu não vou saber de quem é. Deu para perceber isso aqui? Aqui tem que ser colocado Wagner, sexto B, sexto C, mas não pode ser colocado só sexto B ou só sexto C. Porque se colocar só sexto B, agora eu estou saindo do compartilhamento. Se colocar somente sexto B ou somente sexto C, eu não vou saber quem é que escreveu. E assim eu não vou poder colocar na planilha. Tá certo? Alguém tem alguma dúvida, gurizada? Era isso, a ideia seria só explicar... Diga. Precisa Sabrina? colocar o nome todo? Só precisa colocar o nome todo se tiver colega de vocês, ou no sexto B, ou no sexto C, que tem o nome igual. Tem... Eu acho que é P, que tem 2 ou 3 Pedro Henrique. Cauã tem uns 2 ou 3 também, teria que colocar o nome completo para eu saber. E tem mais alguns que tem nome igual. Quem tem nome igual teria que botar o nome completo. Eu acho que eu tenho, senhor. Oi? Eu acho que eu tenho aqui. Eu acho que Eduardo deve ter, não sei se tem 1 ou 2 Eduardo, se não me engano. Mas aí, se o nome for só um, aí não precisa, é só botar o seu nome e a turma, mas se tiver 2 ou 3 nomes, aí teria que botar o nome igual. Então era isso, gurizada. Era só para explicar a matériazinha de hoje. Vamos ver se a gente consegue... Vamos ver se a gente consegue participar sempre, toda sexta-feira. Se der para eu ir organizando, o que acontece é que cada vez que eu preparo uma live, eu tenho que preparar uma aula... Oi, diga.
Só hoje que eu consegui participar, porque daí a minha mãe ficou de folga hoje. Daí eu vou pro meu Não, pai. tranquilo, não tem problema. Sabe por que não tem